A Bíblia narra os acontecimentos mais importantes da vida de Jesus, desde seu nascimento até sua morte e ressurreição. No entanto, existem muitos detalhes sobre sua infância que não são mencionados. Esses detalhes podem ser encontrados em textos apócrifos, que são escritos que não foram incluídos na Bíblia. Esses textos são considerados por alguns estudiosos como fontes históricas confiáveis, enquanto outros os consideram como lendas ou ficções. A fuga para o Egito. A Bíblia conta que José, Maria e Jesus foram obrigados a fugir para o Egito após o nascimento de Jesus. Isso porque Herodes, o rei da Judeia, ficou sabendo que um novo rei havia nascido e ordenou que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos. Os evangelhos apócrifos contam mais detalhes sobre essa fuga. De acordo com o evangelho da infância de Tomé, José e Maria viajaram para o Egito em uma carroça puxada por 2 camelôs. A viagem foi longa e difícil, e Maria teve que dar à luz Jesus durante a viagem. No Egito, José e Maria viveram em uma pequena aldeia. Jesus cresceu e aprendeu sobre a cultura e a religião egípcia. Ele também começou a demonstrar seus poderes milagrosos, curando os doentes e ressuscitando os mortos. O retorno à Judeia. Após a morte de Herodes, José e Maria retornaram à Judeia. Eles se estabeleceram em Nazaré, uma pequena cidade da Galileia. Os evangelhos apócrifos contam que Jesus teve uma infância feliz em Nazaré. Ele era um menino obediente e inteligente, e gostava de aprender sobre a lei judaica. Ele também era um menino compassivo, e sempre estava disposto a ajudar os outros. Os primeiros milagres. Aos 12 anos de idade, Jesus foi com seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Na festa, Jesus ficou conversando com os mestres da lei, surpreendendo-os com sua sabedoria. Após a festa, José e Maria voltaram para Nazaré, mas Jesus ficou em Jerusalém. Ele permaneceu na cidade por 3 dias, e então voltou para casa sozinho. Quando José e Maria encontraram Jesus, eles ficaram furiosos. No entanto, Jesus explicou que precisava estar na casa de seu pai. A vida em Nazaré. Jesus passou os próximos 18 anos de sua vida em Nazaré. Ele trabalhou como carpinteiro, ajudando seu pai José. Ele também estudou a lei judaica e ensinou nas sinagogas da Galileia. Os evangelhos apócrifos contam que Jesus realizou muitos milagres durante esse período. Ele curou os doentes, ressuscitou os mortos e até transformou água em vinho. Jesus também começou a chamar a atenção dos líderes religiosos. Eles ficaram preocupados com seu poder e com suas ideias revolucionárias. O fim da infância. Aos 30 anos de idade, Jesus foi batizado por João Batista. Após o batismo, Jesus começou seu ministério público. Ele pregou o Evangelho, curou os doentes e ressuscitou os mortos. A história de Jesus começa na Bíblia com seu nascimento, mas sua infância é um período misterioso. Os evangelhos apócrifos nos fornecem alguns detalhes sobre esse período, mas é impossível saber com certeza o que realmente aconteceu. No entanto, mesmo sem sabermos tudo sobre a infância de Jesus, podemos aprender muito sobre ele com os relatos bíblicos. Jesus era um menino obediente, inteligente e compassivo. Ele também era um menino poderoso, que realizou muitos milagres. A história de Jesus é uma história de amor, compaixão e esperança. É uma história que continua a inspirar as pessoas há mais de 2000 anos. Por que a Bíblia não menciona a infância de Jesus? Existem várias teorias sobre por que a Bíblia não menciona a infância de Jesus.
Uma teoria é que os autores bíblicos estavam mais interessados em contar a história da missão de Jesus, ou seja, seu ministério público, do que em sua vida privada. Outra teoria é que os autores bíblicos não tinham acesso a informações confiáveis sobre a infância de Jesus. Os relatos apócrifos da infância de Jesus foram escritos muito tempo depois da morte de Jesus, e é possível que eles contenham erros ou imprecisões. Também é possível que a infância de Jesus não fosse tão importante para os autores bíblicos quanto a sua morte e ressurreição. Para os cristãos, a morte e ressurreição de Jesus são os eventos mais importantes da história, pois eles representam a salvação da humanidade. Qual é a teoria mais plausível? É difícil dizer qual teoria é a mais plausível. No entanto, é provável que uma combinação de fatores tenha contribuído para a falta de informações sobre a infância de Jesus na Bíblia. Os autores bíblicos estavam mais interessados em contar a história da missão de Jesus, e eles podem não ter tido acesso a informações confiáveis sobre sua infância. Além disso, a infância de Jesus pode não ter sido tão importante para eles quanto a sua morte e ressurreição. O que podemos aprender com a história de Jesus? Mesmo sem sabermos tudo sobre a infância de Jesus, podemos aprender muito sobre ele com os relatos bíblicos. Jesus foi um menino obediente, inteligente e compassivo. Ele também era um menino poderoso, que realizou muitos milagres. Jesus Cristo é conhecido por seus milagres, que foram realizados para demonstrar seu poder divino e sua compaixão pelos necessitados. Os milagres de Jesus são relatados nos 4 evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. Os milagres de Jesus podem ser divididos em várias categorias, incluindo cura de doenças e enfermidades. Jesus curou pessoas de uma ampla variedade de doenças e enfermidades, incluindo cegueira, surdez, paralisia, lepra, câncer e até mesmo morte. Exorcismo. Jesus expulsou demônios de pessoas possuídas. Controle sobre a natureza. Jesus controlou a natureza, realizando feitos como transformar água em vinho, andar sobre a água e acalmar uma tempestade. Ressurreição. Jesus ressuscitou pessoas dos mortos, incluindo Lázaro e a filha de Jairo. Alguns dos milagres mais famosos de Jesus incluem a cura do cego de nascença. Jesus curou um homem que era cego desde o nascimento. A multiplicação dos pães e peixes. Jesus alimentou uma multidão de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. A caminhada sobre as águas. Jesus andou sobre as águas do mar da Galileia. A ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro, que havia morrido há 4 dias. Os milagres de Jesus são importantes para os cristãos porque demonstram o poder de Deus e o amor de Deus pela humanidade. Eles também são importantes porque mostram que Jesus é o Messias prometido, que veio para salvar o mundo. A importância dos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus são importantes por várias razões. Em primeiro lugar, eles demonstram o poder de Deus. Jesus foi capaz de realizar coisas que são impossíveis para os seres humanos, como curar os doentes, ressuscitar os mortos e controlar a natureza. Isso mostra que Deus é um Deus poderoso e que está envolvido no mundo. Em segundo lugar, os milagres de Jesus demonstram o amor de Deus pela humanidade. Jesus curou os doentes e os necessitados, e ele ressuscitou os mortos. Isso mostra que Deus se preocupa com as pessoas e que ele quer salvá-las. Em terceiro lugar, os milagres de Jesus são uma prova de que Jesus é o Messias prometido. Os judeus esperavam um Messias que viria para salvar o mundo, e Jesus cumpriu muitas das profecias messiânicas, incluindo a realização de milagres.
Os milagres de Jesus são um testemunho de seu poder divino e de seu amor pela humanidade. Eles são uma fonte de inspiração para os cristãos há séculos.